entender o que tá rolando aqui, provavelmente você já ouviu falar em Pokémon GO. No Tá Rolando de hoje, a gente vai te explicar qual é a tecnologia que possibilita o jogo. E também vamos discutir um pouco dos impactos que essa nova realidade deve provocar na nossa sociedade e na nossa vida. Bora lá, porque já tá rolando! O Pokémon GO foi desenvolvido em uma colaboração da Niantic, Nintendo e da The Pokémon Company para os sistemas operacionais iOS e Android. Em alguns países, o jogo foi lançado em junho deste ano. No Brasil, o lançamento aconteceu no dia 3 de agosto e desde lá, as caçadas aos Pokémons têm sido imagens constantes. Basta olhar para o lado e observar o comportamento dos treinadores. O jogo é gratuito e já são mais de 100 milhões de downloads registrados em apenas uma das lojas virtuais. Mas o que agrada tanto quem está nessa caçada? Pokémon já é um desenho da minha infância, né? Que eu assistia da minha infância, né? E poder interagir com isso e voltar e ter aquela nostalgia é sempre bom. O jogo tem ainda outra qualidade destacada pelos treinadores: o fato de acontecer na rua, muitas vezes ao ar livre. O que te levou a começar a jogar Pokémon GO? Foi justamente essa ideia de você ter que sair de casa para ter que caçar os Pokémons. Porque tem tantos jogos que você tem que ficar em casa ou que você pode jogar de qualquer lugar. E essa ideia inovadora do jogo de ter que ir atrás, sair de casa, foi um dos motivos que me fez a querer jogar. E o que você mais gosta no jogo? Justamente isso, de ter que sair da minha casa, sair da comodidade lá de dentro do meu lar para estar indo atrás e caçando e evoluindo. E antes de lançar no Brasil, qual era a tua expectativa? Era grande? Era bem grande. Eu sempre ouvi o pessoal falar, o pessoal dos outros países na internet comentando e eu estava ansioso querendo jogar esse jogo. Acho que o fato de ele fazer você andar, né? No caso, eu já consegui marcar a meta de 35 km já andando com o jogo, sem andar de carro ou de ônibus, é só andando mesmo. O professor Moisés Cardoso confirma a empatia com os personagens como um dos principais atrativos do Pokémon GO. Professor, quais são as estratégias que fazem o Pokémon GO tão bem sucedido? O que a gente tem que lembrar é que o personagem do game foi um personagem presente na infância de muitos dos atuais jogadores. Então, quando a gente tem essa ligação entre o usuário e o objeto, no caso que está sendo comercializado, que pode ser o Pikachu, os monstrinhos, os Pokémons, a gente já tem uma empatia muito grande do game com o usuário. Esse poderia ser o primeiro ponto a ser listado. O segundo é o aspecto psicológico. Cada partida, por exemplo, em uma Pokéstop ou capturando um Pokémon, ele dura menos de 3 minutos, que é o tempo exato que a gente consegue manter a atenção máxima em cima de algum objeto. Então, as dinâmicas do game, elas vão sendo alteradas quase de 3 em 3 minutos, quando tem alguma atividade a ser feita. Um ponto a ser destacado é que, diferente de outros jogos que são mais imersivos, onde o usuário fica na frente da tela de um computador, com o controle remoto na mão, o Pokémon GO ele leva o usuário à rua, a caminhar pela cidade, porque ele precisa encontrar esses pontos para conseguir interagir, inclusive nos ginásios, fazendo a interação, os duelos com outros treinadores de Pokémon. No jogo existem os Pokéstops, que são lugares conhecidos como paradas Pokémon. Geralmente estão localizados em pontos turísticos e de grande concentração de pessoas. Na FURB existem vários Pokéstops, que são pontos de encontro onde treinadores se reúnem para capturar Pokémons. Também existe um ginásio, que fica aqui na caixa d'água. E foi aqui no ginásio que encontramos o Lucas, aluno formando em sistemas de informação e o atual dono deste ginásio Pokémon. Ele explica um pouco mais sobre o jogo. Vou mostrar um pouquinho da funcionalidade do jogo. Por exemplo, quando eu vim caminhando aqui pela rua São Paulo, eu passei por todos esses pontos, eu fui coletando os itens que tinham neles. Então, cada ponto é interessante porque dá para tu saber onde está. Por exemplo, o Senai é um Pokéstop. Então, tu pode dar uma parada ali e coletar os itens e depois continuar caminhando. Então, não é um jogo que tu tem que ficar sempre no celular, que às vezes tem perigo de roubo e assalto, né, nesse período de horário. Aí, por exemplo, quando eu vim caminhando por aqui por cima, eu até parei no ginásio, que era do mesmo time meu, que era o vermelho, e eu consigo me afiliar ao ginásio. Consigo escolher o Pokémon que eu quero, me afiliar, por exemplo, esse, e pronto, eu tô dentro do ginásio daí.
E também é interessante quando juntam bastante pessoas para jogar, que dá para utilizar um item que aparece esse esquema rosa aqui no Pokéstop, que isso atrai os Pokémons, então atrai todo mundo que está perto, todos os jogadores estão perto para se concentrar nesse local, que é um local mais propício a aparecer itens e Pokémons daí. Eu também tem consigo... um coraçãozinho aí, será que é para propiciar encontros exatamente? Também, ali no Bloco S o pessoal joga bastante ali no banco, até tem um banco ali, e também é um lugar legal porque ele aparece que é bem no grafite na parede, então todo mundo sabe onde é que é, entendeu? Para o Lucas, o jogo superou as expectativas. Antes de lançar o jogo, eu não sabia que seria uma febre tão grande, ainda mais aqui no Brasil, e eu achei que ficou bem legal, assim, a popularidade que o jogo tornou. E o que tu mais gosta no jogo? O interessante do jogo é que ele motiva bastante a gente a caminhar. Por exemplo, agora eu vim do trabalho a pé e geralmente fazia esse percurso a carro ou de ônibus. Então ele motiva bastante a gente a dar uma caminhada, sair um pouco mais e fazer mais coisas ao ar livre também. O aspecto tecnológico que mais chama a atenção dos treinadores Pokémon é a realidade aumentada. A realidade aumentada, ela combina elementos do mundo real com elementos do mundo virtual, compondo uma realidade mista, processada em tempo real em 3 dimensões. E essa realidade aumentada que a gente vê acontecer, ela traz um componente, uma tecnologia que já não é nova, não é, né? Ela já existe, a gente já viu acontecer em outros momentos, mas agora ela está ao alcance de todos, ela está popularizada. Isso vai impactar o mercado? Essa realidade, ela é muito imersiva e tende a ser usada agora com novos propósitos. Digamos que o Pokémon GO, ele está funcionando como um marco zero entre os usuários e a tecnologia. E a partir daí, a gente vai ter muitas coisas legais que devem aparecer, porque agora os criativos, né, já conseguem ver essa empatia entre os usuários, que têm a expertise de usar o conhecimento sobre a tecnologia, e que isso pode ser revertido nas futuras campanhas publicitárias. O uso da realidade aumentada e o tremendo sucesso do jogo tem feito circular uma série de boatos na internet, entre eles o de que os jogadores estariam sendo espionados. Quem tem cartão de crédito, quem usa a rede social para dar check-in e quem tem uma conta no Instagram está fornecendo muito mais dados para uma CIA do que quem está jogando Pokémon GO. Isso porque ainda o Pokémon GO come quase que toda a bateria do celular e quase todos os pacotes de dados. E tem outros aplicativos que já fazem esse monitoramento da nossa vida real muito antes e desde que os smartphones começaram a surgir em 2007. E para quem tinha já no passado uma conta no cartão de crédito e assinou alguma revista de alguma editora famosa, já entregou seus dados há muito tempo para a CIA, né? Então, essas correntes são apenas boatos que rolam e que não têm nenhum fundo de verdade nesses pontos. Para a psicóloga, doutora em Psicologia Social, Catarina Guever, é preciso ficar atento para que a imersão no jogo não acabe em uma situação de dependência difícil de administrar. Nós temos valores importantes, que é o olho no olho, que é uma presença constante e continuada, sendo subsumido, desaparecendo numa coisa que aparentemente é um jogo e que é diversão, mas uma diversão que passa a consumir o seu consumidor. Se a diversão, se é algo que existe para eu poder fruir na vida e me divertir e achar bacana, acaba consumindo o meu tempo, acaba consumindo o tempo do relacionamento com as pessoas que me são próximas. De fato, não sou eu mais que estou no comando, mas é o jogo que me comanda. E essa inversão de ordem, ela é extremamente prejudicial para um desenvolvimento integral do ser humano, porque nós somos absolutamente dependentes do contato, da presença e do vínculo, do laço humano que nós formamos com o outro. E esse foi o Tá Rolando de hoje. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, procure a gente lá nas redes sociais. A gente se vê de novo na semana que vem. Tchau, tchau.